Bem, pessoal, retomando então a aula de onde a gente parou, né? Só lembrando, na aula anterior a gente viu o que era gerenciamento de projetos, né? E aí o PMI ele explica que gerenciamento de projetos é usar, né, ou aplicar conhecimento, habilidades e ferramentas e técnicas às atividades do projeto. Para quê? Para cumprir com os requisitos, né? E assim atender às necessidades das partes interessadas. Bem, uma vez definido o que é então gerenciamento de projetos, PMI, como eu já até mencionei para vocês, se eu não me engano na primeira aula, é hoje a instituição de maior relevância no nosso planeta no que diz respeito a gerenciamento de projetos. Uma organização que promove boas práticas nessa área, né? E ela, o principal produto que o PMI desenvolveu ao longo das últimas décadas aí, se chama PMBOK. É um livro, né, que engloba as boas práticas de gerenciamento de projetos, né, propostas pelo PMI, naturalmente, tá? E envolve aí a integração apropriada desses 49 processos, que estão agrupados de uma forma lógica e abrangem 10 áreas de conhecimento. Tá? E eles estão agrupados em 5 grupos de processos. Então, de um lado eu tenho grupos de processos e tem processos, que somando um total de 49 processos. Esses processos abrangem 10 áreas de conhecimento. Aí a gente vai entender agora um pouco mais sobre tanto os processos, os grupos de processos e as áreas de conhecimento. Aí eu até mostrei esse gráfico para vocês, né, que mostra aqui um resumo, que aqui nós temos aqui o ciclo de vida do projeto de uma forma genérica, e aqui nós temos aqui os grupos de processo atendendo a essas fases do ciclo de vida, né, que por sua vez esses grupos de processos atendem aqui as 10 áreas de conhecimento. Ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso então. Primeiro, o que é o PMBOK? O PMBOK é uma metodologia? Não. É um documento formal que descreve normas, métodos, processos e práticas estabelecidas. Fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos individuais. E define o gerenciamento e os conceitos relacionados e descreve o ciclo de vida do gerenciamento de projetos e os processos relacionados. Então, por exemplo, muitas dessas definições que eu trago para vocês aqui foram extraídas do PMBOK, né, que é essa parte aqui, ó, onde define o que é projeto, o que é gerenciamento, quais os conceitos, descreve também o que é ciclo de vida, né? Mas a parte mais importante dele é o quê? Descreve normas, métodos, processos e práticas, entre estas as ferramentas e técnicas, e fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos individuais. Então vamos lá. Primeira coisa, não é uma metodologia, mas traz normas, métodos, processos e práticas. Então, com base no PMBOK, uma empresa pode, por exemplo, definir a sua metodologia. Então, ela não vai adotar o PMBOK como metodologia, né? Que não é, mas ela pode, com base nele, definir a sua metodologia. Tá? Porque lá tem informação suficiente para isso. Por que não é uma metodologia? Porque lá é um conjunto de normas, métodos e processos que são sugeridos como boas práticas, né? Mas
O PMBOK, ele assume uma premissa que a empresa ela se encontra num patamar de empresa de grande porte. Então, no geral, quando uma empresa de médio ou pequeno porte vai implantar normas e técnicas do PMBOK, ela dá uma ajustada naquilo ali, ela faz adaptações para a realidade dela. Mesmo as empresas grandes também fazem adaptações. Por quê? Porque o PMBOK ele não chega, por exemplo, no nível de considerar, por exemplo, a política da empresa, as normas da empresa, a cultura da empresa, os processos organizacionais da empresa, entendeu? O PMBOK não leva isso em conta. Quando uma determinada empresa, uma empresa X ou Y, vai implantar uma metodologia de gerenciamento de projetos na sua instituição, aí ela tem que levar isso em conta. Sua cultura, seus procedimentos, né, e enfim. Então, o PMBOK ele só descreve de uma forma mais macro mesmo, mas dá um excelente direcionamento, né? E ele abrange, ele direciona apenas o gerenciamento de projetos individuais. Ou seja, ele não traz ali nada a respeito de gestão de portfólios, gestão de programa de projetos. Ele até define, mas não traz nenhuma norma, método, processo. Ok? Vamos adiante. Então, qual o objetivo, né? Ou quais os objetivos do PMBOK? Aplicar conhecimento, processos, habilidades, ferramentas e técnicas. Olha só que interessante. Isso aqui, ó, se a gente olhar a definição de gerenciamento de projetos, é o quê? Aqui. Aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas. Ou seja, qual que é o primeiro objetivo do PMBOK? É gerenciar projetos, né? Ou fornecer ferramentas, conjunto de habilidades, ferramentas e técnicas para gerenciamento de projetos. E essas habilidades são com base em que? O PMBOK tem as habilidades? Não. Na verdade, o que o PMBOK tem é um conjunto de habilidades ou propostas de habilidades devem ser desenvolvidas e essas foram identificadas ao longo dos anos, né? Ao longo de décadas aí de estudos e tal, e de experiências vividas por experientes gerentes de projetos que inclusive passaram pela organização PMI. Bem, e aí, ó, ferramentas e técnicas ao gerenciamento de projetos, poder ter um impacto para que o gerenciamento de projetos possa ter um impacto significativo no sucesso de um projeto. Então, considerando lá o que Vargas diz, né, que em grande parte das vezes o sucesso do projeto, dos projetos, né, não ocorre devido a falhas no gerenciamento de projetos, então o PMBOK ou o PMI, né, construiu o PMBOK voltado a suprir essa necessidade de mercado aí. Então o Guia PMBOK ele identifica esses subconjuntos do conhecimento, gerenciamento amplamente reconhecido como boa prática. Aí que quando diz aqui é justamente porque décadas de aprendizado, de prática, de estudo mostraram qual que é o caminho das boas práticas, né? Inclusive isso não muda, mas hoje já muda de uma forma bem menos constante do que no início. Justamente porque esse conhecimento já está mais consolidado, né? O conhecimento e as práticas são aplicáveis à maioria dos projetos, na maior parte do tempo. Então, foi o que eu disse. Essas práticas que o PMBOK traz, elas, no geral, elas são aplicáveis a qualquer tipo de projeto. Mas, boa parte das vezes, há necessidade de adaptações em função do tamanho da empresa,
das políticas da empresa, às vezes até mesmo das questões ambientais, né? Ou seja, onde a empresa está inserida, em qual país, né? Então aí às vezes é necessário adaptações. Existe um consenso de que a aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso em projetos. E aí o objetivo então do PMBOK é esse, trazer essa capacidade, minimizar, né, os riscos aí de sucesso do projeto, uma vez que o gerente de projetos aplicar esse conhecimento, essas habilidades, ferramentas e técnicas e processos no seu projeto. Avançando, bem, uma boa prática não significa que o conhecimento descrito deva ser sempre aplicado uniformemente em todos os casos. Foi aquilo que eu mencionei, né? E a organização e a equipe do gerenciamento de projetos é responsável por determinar o que é para um projeto específico. Às vezes, mesmo dentro de uma própria empresa, a gente tem que fazer adaptação para um projeto ou para outro. O guia PMBOK também fornece um vocabulário comum, tá, da profissão de gerenciamento de projetos, que inclusive esse é um dos objetivos aqui da disciplina, que é aprendermos, né, esse vocabulário comum da área. E o guia PMBOK também é uma referência básica, e como referência básica não abrange, não é abrangente nem completo. Bem, e ele também é um guia e não uma metodologia, como eu já havia mencionado. Processo. É um conjunto de ações e atividades interrelacionadas que são executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço predefinido. Então vamos lá, a gente falou muito aí de processo, né? A gente falou de processo, grupos de processos, falamos também de área de conhecimento. Mas o que é o processo? Segundo essa definição, é um conjunto de ações ou atividades que estão ali interrelacionadas e tem o objetivo de alcançar um produto, resultado ou serviço pré-definido. Olha só que interessante, um projeto é um esforço um esforço temporário, né, para resultar em um produto, resultado ou serviço exclusivo. Bem, se ele é um esforço, ele envolve atividades. E aqui está dizendo que um processo é um conjunto de atividades. Então a gente pode ter a seguinte definição, então, que dentro desse esforço geral, que é o gerenciamento de projetos, eu tenho N processos que, por sua vez, tem N atividades. Todos eles têm que estar interrelacionados, né, e visam um objetivo final lá, que é alcançar aquele produto, resultado ou serviço. Mas espera aí, o processo tem o objetivo de alcançar o mesmo produto que o projeto? Não. Um subproduto do projeto, né? Por exemplo, vamos supor que para eu, no nosso âmbito aqui, na área de software, para eu construir o programa, o sistema, eu preciso, por exemplo, produzir o diagrama de classes, que é um artefato do projeto. Bem, esse diagrama de classes é um subproduto do projeto. E o objetivo final é produzir o software, né? Então, para gerar esse subproduto, eu vou precisar de um processo que vai ter um conjunto de atividades que vai resultar nele. Isso aqui é algo familiar para a gente também. Cada processo ele é caracterizado pelas entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Isso lembra o quê? Para a gente que é da área de TI. Lembra as aulas de TGS, né? Lá em TGS a gente não aprendeu que todo sistema ele tem entrada, processamento e saída? Olha só que interessante. O processo é um sistema, porque ele também tem entradas, as ferramentas e técnicas, ele também tem processamento, né? E as ferramentas e técnicas entram nesse âmbito do processamento. Por quê?
É com elas que vai ser feito o processamento do processo. E tem as saídas. Então, no caso que eu citei, do diagrama de classe, então nós teríamos aqui, por exemplo, os requisitos, que seriam a entrada para o diagrama de classes, os casos de uso, que também seria uma entrada. O que seria a ferramenta e técnica? Por exemplo, o modelo que você vai adotar lá para desenvolver o diagrama de classes, a UML, né, no caso, a ferramenta que você vai usar para desenhar aquele diagrama, e a saída seria o diagrama de classes em si. Interessante, né? Vocês vão observar que todos os processos, se tratando de gerenciamento de projetos, eles têm essas características. Tá? Entrada, ferramentas e técnicas e saídas. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Só fazer um adendo é o seguinte, eu dei esse exemplo do diagrama de classes e, de fato, isso é um artefato que é geralmente produzido em um projeto de desenvolvimento de um novo software. Contudo, esse não é um artefato do gerenciamento de projetos, tá, pessoal? Só fazendo esse adendo aqui. O diagrama de classes é um artefato da parte de design do software, né? Vamos lá. Bem, existem dois elementos aí importantes que a gente vai também sempre discutir quando a gente falar de processo, no âmbito do gerenciamento de projetos, que são o quê? Os ativos de processos organizacionais e os fatores ambientais da empresa, que grande parte das vezes eles vão ser entrada para os processos. Por quê? No geral, quando a gente vai lidar com o gerenciamento de projetos, esses dois elementos eles afetam de forma direta os procedimentos que nós vamos realizar. Por quê? Ativos de processos organizacionais. O que é isso? Ativos de processos organizacionais são, por exemplo, bases de dados que a empresa, porventura, tenha, informações de cliente, modelos de documento, metodologias, políticas, tá certo? Qualquer desses documentos, artefatos, insumos que possam vir a ser úteis no âmbito do processo que você está desenvolvendo, eles são entrada e são ativos de processos organizacionais. E, geralmente eles afetam de forma direta. Né? E os fatores ambientais da empresa, o que vem a ser isso? Fatores ambientais é aquilo que afeta a empresa no que diz respeito ao ambiente em que ela está inserida. Por exemplo, leis locais, regionais, né? Normas que ela deve ter que seguir. Uma coisa, por exemplo, que talvez você poderia fazer em um país, em outro não seria permitido. E aí você ia ter que lidar com aquela questão ali, talvez tratando aquilo como um risco. Entendeu? Então, por isso que esses elementos eles são importantes, nós devemos avaliá-los, considerá-los, melhor dizendo. Bem, os ativos de processos organizacionais, então, eles fornecem diretrizes e critérios para a adaptação dos processos da organização às necessidades específicas do projeto. É aquilo que eu falei. Eles, no geral, vão ser o quê? Normas, metodologias que a empresa já tem, percebe? E os fatores ambientais podem restringir as opções de gerenciamento de projetos. Né? Eu dei até esse exemplo aqui. Às vezes uma coisa, você vai trabalhar um projeto em um outro país e aí você vai ter uma restrição, por exemplo, em função de uma lei existente naquele outro país. Vamos lá. Bem, grupos de processo. Então nós falamos dos processos, né? O que é um processo? Vocês já sabem que o PMI propôs, por meio do PMBOK, atualmente temos 49 processos, e esses processos estão agrupados em 5 grupos. Que grupos são esses? Bem, os nomes aqui eles são bem intuitivos e associados às fases do
ciclos de vida. O primeiro grupo é o grupo de iniciação, que vai envolver todos os processos relacionados às etapas ou às atividades que devem ser cumpridas para completar a fase de iniciação. Por exemplo, desenvolvimento do termo de abertura, a coleta das informações necessárias, declaração de escopo, né, termo de trabalho. Então, esses são os processos relacionados à fase de iniciação. Tem também o grupo de processos de planejamento. E aí vai englobar aqueles processos que estão relacionados ao planejamento do projeto. Por exemplo, o processo que vai culminar no plano de gerenciamento de projetos, no plano de gerenciamento de custo, no plano de gerenciamento de risco, no plano de gerenciamento de tempo. E aí, dentro desses planos, você vai ter aí as atividades, aí, né? Por exemplo, o desenvolvimento do cronograma, uma planilha de custos, certo? Da mesma forma, nós teremos também aí o grupo de processos de execução, que está lá associado com a fase de execução, o grupo de processos de monitoramento e controle, que também ele ocorre aqui. O grupo de monitoramento e controle, ele ocorre desde o planejamento, praticamente desde o planejamento até o encerramento. Você precisa ali desenvolver atividade de monitoramento e controle. E, por fim, o grupo de encerramento, que tem ali os processos relacionados ao encerramento do projeto. Então, aqui, ó, olhando aqui de uma forma macro, nós temos aqui o início do projeto, aqui os processos de iniciação, os processos de planejamento, eles são aqui cíclicos, né, junto com os processos de execução, muito em função daquilo que eu já mencionei em outra aula, que é o quê? No geral, quando a execução ocorre aqui, você precisa vir aqui no planejamento e atualizá-lo aqui constantemente. Por exemplo, uma estimativa foi feita, por exemplo, de uma atividade em 10 horas, e aí na hora que executou levou-se 8 horas, ou 12 horas, ou mesmo às 10, você vem e atualiza aqui o seu planejamento para você ir monitorando e controlando o seu projeto. Olha só que interessante aqui. Por fora aqui está o processo de monitoramento e controle. Tá vendo? Aqui deixa até claro o seguinte, que ele abrange inclusive lá na iniciação, desde a iniciação. Né? E você vai ali ao longo do projeto monitorando e controlando até terminar o projeto. Tá? E aí no final aqui, ó, tem o encerramento do projeto ou da fase do projeto. Interessante isso, né? Porque também a gente pode tratar uma fase dessa forma. Bem, aí aqui aquele gráfico que eu inclusive mostrei para vocês na primeira aula, né, que mostra a interação desses grupos de processo, né, para vocês verem que o grupo de processos de iniciação ele só termina mesmo lá no planejamento. Ó. Porque até esse ponto aqui, ainda costuma ser necessário você voltar lá na iniciação e atualizar documentos, né, obter aprovações. E aqui o encerramento, olha só que interessante, o encerramento ele começa aqui no planejamento também. Por quê? Muitos dos produtos que vão ser entregues lá no encerramento, eles já começam a ser construídos lá no planejamento. Então, por isso que ela começa aqui o encerramento. E o planejamento praticamente começa lá no início e vai até praticamente o final do projeto. Assim, faltando aqui coisa que, vamos dizer assim, de 10% para o projeto acabar e que você para de planejar, porque já não tem mais o que planejar. No máximo, você vai atualizar a documentação, né, para poder monitorar o projeto. Bem, para fechar essa aula, vamos aqui falar brevemente sobre as áreas de conhecimento. O que são as áreas de conhecimento? As áreas de conhecimento, na verdade, são apenas, digamos assim, labels, né, ou classificações,
Enfim, é difícil assim achar um termo genérico para isso. Mas a ideia das áreas de conhecimento é simples, é simplesmente identificar as áreas-chave do gerenciamento de projeto que precisam ter uma atenção especial. Tá? E aí essas áreas mudaram muito ao longo do tempo, né? No início, por exemplo, as áreas que eram tidas como importantes era apenas o escopo, cronograma, custos. Né? Com o tempo isso evoluiu e entrou qualidades também. E aí depois entrou riscos, e assim foi evoluindo até chegar ao que é hoje, que são aqui essas 10 áreas de conhecimento. Por muito tempo ficaram 9 áreas e hoje temos 10 aí com a entrada da última área, que foi a de partes interessadas do projeto. Ao longo do projeto a gente vai falar mais sobre essas áreas de conhecimento, mas o objetivo é realmente dizer assim, ó, é de suma importância você trabalhar a integração do projeto, o escopo do projeto, você vai entender melhor ainda o que venceu o escopo, o cronograma do projeto, os custos, a qualidade, os recursos, as comunicações do projeto, os riscos, as aquisições e as partes interessadas. É de suma importância que você cuide muito bem dessas áreas para gerenciar projetos. Basicamente, a mensagem que tenta passar aí essa divisão de áreas é essa. Pessoal, é isso. Finalizamos então essa primeira parte do conhecimento, ou do conteúdo, né? Desculpa, das primeiras 2 semanas. Eu espero que esse material que eu esteja preparando para vocês esteja ali minimamente suficiente para o aprendizado de vocês. Né? Lógico, a gente não vai se limitar só a isso aqui, tá? Vou disponibilizar mais materiais para vocês. Vamos fazer algumas atividades lá na sala de aula. E vocês vão ter também, naturalmente, o espaço lá para tirar dúvidas, para a gente debater, discutir, tá certo? Inclusive nas aulas síncronas. É isso aí. Um abraço, então, e até a próxima.